Então vamos lá, gente. A doutora está aí, do seu lado? Sim, estou aqui. Eu vou fazer hoje uns vídeos, fazer uns cortes. Estamos juntos aí. Pode ficar tranquilo. Tá bom, tá bom. Deixa eu só dar um oi aqui. O Erickson, boa noite. ML, Cleiton, Limeg Lopes. Bruno, muito boa noite, Bruno. Beleza. Então vamos lá, gente. Essa noite de quarta-feira vamos receber duas pessoas especiais, que já são aqui sócios do canal. Tivemos um bate-papo na live 32, foi em outubro, um bate-papo espetacular. Eles são CEOs da Lopes e Zorgo Advocacia, Tokenização, o primeiro escritório de tokenização especializado em direito de processo, em tokenização, DEF e Web3 do Brasil. Então vamos dar boas-vindas à doutora Marcela Zorzo e o doutor Fernando, que é conhecido como professor Fernando Lopes. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala para a gente, o doutor ou a doutora, fala um pouco da sua trajetória, porque de outubro para cá entrou muita gente, né? E sim, quem não conhece vocês, fala um pouco da trajetória de vocês, da onde vocês estão falando, fala um pouco da sua trajetória. Em seguida, vamos falar do tema. Vamos lá. Perfeito. Bem, eu e a doutora Marcela Zorzo, nós fizemos uma parceria na área jurídica já desde 2019, porém, o ano passado nós abrimos uma especialidade nessa área de tokenização de bens e serviços, que envolve toda a parte jurídica relativa a criptoativos, ao chamado mercado DeFi, que é o mercado das finanças descentralizadas, e temos larga experiência na área jurídica, de forma geral, especificamente a parte do direito empresarial, com ênfase em direito aplicável aos valores imobiliários, sistema financeiro, e temos várias publicações, algumas delas também específicas sobre smart contracts, tokenização. Uma delas é indicada pelo Superior Tribunal de Justiça como referência nessa área, né, que nós estamos atuando. Tem também uma outra publicação que foi de 2020, também sobre o mesmo tema de criptoativos, que foi adquirida pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, também falando sobre criptoativos, sobre o uso dessa tecnologia para a criação de moedas, que alguns chamam de moedas sociais, mas são moedas focadas a melhorar a vida de um povo, no caso específico do povo indígena. E lançamos agora, esse ano, o primeiro guia jurídico de tokenização, onde são respondidas as principais dúvidas dos empreendedores sobre como criar projetos de tokenização. Nós assessoramos empresas hoje que estão tanto no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, né, em jurisdições mais favorecidas, como Singapura. E basicamente é isso. Né? Nosso site, Lopes Zorzo, o ouvinte vai encontrar muitas publicações, né? Temos vários artigos, 3 artigos já na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, que hoje passa a ser o órgão responsável, o Banco Central, no caso, pela regulamentação dos criptoativos. E o tema DREX também tem tudo a ver com o Banco Central. Muito bem. Então, vamos dar a palavra aí à doutora, que não apareceu ainda. Boa noite a todos. Hoje eu estou nos bastidores aqui, aproveitando para fazer uns vídeos, uns conteúdos. Sempre muito bom estar com você. Obrigada pelo convite. Espero que seja esclarecedor o tema. O nosso intuito, como advogados, é simplificar e não dificultar. Então, a nossa preparação sempre é para um discurso mais leve e que realmente os ouvintes, né, aqui do teu canal possam entender e perguntar e questionar e saiam com respostas e não mais dúvidas. Então, seguimos o baile aí. Boa noite. Vamos lá, então. Doutor, vamos lá. Hoje não vai ter introdução, não vai ter nada. Vai ser mesmo direto aos tópicos e perguntas. Fala pra gente, então, aliás, o tema de hoje é DREX, tokenização do real. Então, vamos lá. Para que os nossos seguidores possam entender melhor o que a gente está falando, o que é o DREX, doutor?
Então, antes, né, de entrar na resposta do que é o Drex, na verdade o Drex eu posso adiantar, né? O Drex, ele é, conforme definido no projeto piloto do Real Digital, ele é descrito como a tokenização da moeda escritural ou da moeda eletrônica. E esse é um conceito que é muito difícil de entender, porque ele tem um significado muito amplo. Eu costumo dizer que para você atuar hoje nesse mercado de tokenização, você tem que ter conhecimentos interdisciplinares, né? Porque quando a gente fala em tokenização da moeda escritural, você precisa primeiro saber o que é moeda escritural. O conceito de moeda escritural, ele só é ensinado em faculdades de economia. E, às vezes, talvez em faculdades de administração, mas, ou seja, é um conceito que você não vai estudar no ensino médio. Então, isso já fica complicado para as pessoas, né? Porque, a não ser que você realmente tenha ido pesquisar, né, lido livros de economia, dificilmente você sabe o que é moeda escritural. E tokenização, a mesma coisa, né? A tokenização envolve conhecimentos, por exemplo, sobre os chamados smart contracts, que é uma área que sequer na faculdade, embora eu já tenha dado aula na pós-graduação, uma das primeiras, né, sobre o assunto, mas não é um assunto até desconhecido até por muitos aí cientistas da computação com atuação no mercado, né? O que o Banco Central tem falado para tentar simplificar, né, essa definição é que o Drex é a tokenização do real, que é a tokenização da nossa própria moeda. Só que é bom já fazer essa advertência, né? Porque se você não entende bem o conceito de moeda escritural e de tokenização, você não vai conseguir de fato entender o porquê da Drex. E isso tem trazido uma grande dificuldade para o próprio Banco Central, que tem buscado trazer algumas aplicabilidades práticas, né, do conceito, e mesmo assim fica complexo, né? Mas eu acredito que aqui a gente vai conseguir explicar, né? E a começar a moeda escritural, como é que funciona? A moeda escritural, hoje, a moeda que está em circulação na economia é ou papel moeda, que são as notas, moedas metálicas, né, que as pessoas têm, que são fabricadas pela Casa da Moeda, mas são emitidas pelo Banco Central no ato jurídico da emissão. Porém, a maioria do dinheiro em circulação é a chamada moeda escritural, que nada mais é do que uma forma de crédito, né, que os bancos, basicamente, são os empréstimos à vista. Então, o banco ele pode emprestar os depósitos que ficam em conta corrente, e quando ele faz esse empréstimo, ele precisa depositar uma fração desse valor no Banco Central, e o restante ele pode emprestar. E quando ele faz esse empréstimo, ele escritura esse empréstimo de forma digital, ele está criando a chamada moeda escritural. É um processo que não é intuitivo, não é nada intuitivo, né? Muitas pessoas dizem que se você for no banco hoje para sacar, o banco não vai ter todo o dinheiro, justamente porque a maioria da moeda escritural ela é basicamente um crédito. Então você faz um depósito lá de R$100, por exemplo, se você tem uma taxa compulsória, que é como a gente chama a taxa, né, que você tem que estipular pelo Banco Central, de 20%, você vai depositar 20% no Banco Central e 80% que está no depósito à vista você vai emprestar para uma outra pessoa. E quando você faz esse empréstimo para essa outra pessoa, o depósito original ele continua escriturado ali. Porém, se empresta esse valor, vamos dizer assim, R$80 para uma outra pessoa, essa pessoa ela vai depositar no outro banco, esse 80 vai ser escriturado para ela, e aí a gente vai tendo um processo que vai se repetindo até uma determinada fase, e que você tem até uma fórmula matemática para saber, por exemplo, se você tiver um depósito de R$100, dado uma taxa de 20% de recolhimento compulsório, quanto que você vai ter efetivamente de moeda sendo produzida na economia, né? Essa fórmula, conhecida como multiplicador monetário, é nada mais do que o inverso dessa taxa de recolhimento compulsório. Então, claro que são termos aí bem complexos, né? Mas é importante para que as pessoas entendam por que a gente está falando sobre isso, né? Para as pessoas entenderem primeiro que a moeda hoje em circulação ela já está num formato digital, porque essas escriturações da moeda escritural elas estão em bancos, né? Em bancos de dados, em servidores pertencentes às instituições financeiras. E aí, quando a gente fala de tokenização, muitas pessoas daí vai surgir uma dúvida, porque se elas não sabem que a moeda escritural já é digital, elas pensam que está sendo criada uma nova forma de moeda digital, ou que isso aí não tem diferença, não tem diferença do Pix, né? Porque o Pix, talvez esteja até adiantando um pouco as questões aqui, mas o Pix ele trabalha no contexto da moeda escritural.
A tokenização, o que vai acontecer? A tokenização, ela é um formato de representação digital também, porém diferenciado do formato tradicional. Ele basicamente, você tem um programa de computador chamado de smart contract, que são programas responsáveis por emitir o que nós chamamos de token, que basicamente é um número, né, só que ele tem um nome, um símbolo, uma quantidade de decimais e que pode ser transferido de forma direta e indireta. A questão é que esse smart contract ele está numa rede diferente da que estão hoje os registros da moeda escritural. E o objetivo de você ter, vamos dizer assim, essa migração para essa nova rede, ou como o Banco Central, o responsável pelo projeto já falou uma vez, é o real, numa outra plataforma, né, para você ter essa migração, ela advém justamente de benefícios que você não tem hoje no sistema tradicional. Então, em síntese, acho que a gente pode começar, né, entendendo que hoje a maior parte da moeda ela já é digital, no formato de moeda escritural, já existe apenas como uma forma de crédito nos sistemas internos dos bancos, e essa moeda escritural, que hoje já é digital, ela vai poder ser representada também mediante tokens. Então, o sujeito, ele vai, por exemplo, que tem hoje um depósito à vista de R$100, ele pode chegar para o banco e falar assim, olha, hoje esses R$100 eu quero que você tokenize, eu quero no formato DREX. Aí o que vai acontecer? Aí a instituição financeira, ela vai transformar aqueles teus R$100 que estão ali escriturados no formato digital tradicional em um outro formato digital que vai ser justamente o formato de token. Então, você vai ter um smart contract, que é um programa de computador, você vai ter uma outra rede, que hoje já existe tem uma tecnologia que está sendo utilizada, e essa rede, inclusive, ela vai poder ser integrada. Hoje, essa rede que o Banco Central utiliza, ela é chamada de Hyperledger Bezo, ela é uma rede que basicamente privada, mas com possibilidade de integração com redes públicas, aonde você tem criptomoedas, como a Ether, por exemplo, já circulando. E o porquê disso, né? Por que você vai ter essa possibilidade de integrar o sistema DREX com redes públicas? Justamente porque hoje a gente está num processo de formação de um novo sistema financeiro internacional. Um sistema basicamente tokenizado, onde você já tem um mercado financeiro que nós chamamos de DeFi, porém ele é um mercado que não tem participação de bancos, né, grosso modo, mas a tendência é que os bancos cada vez mais migrem para essa nova plataforma, e aí o presidente do Banco Central, por exemplo, ele fala que nós estamos num processo de migração para uma economia tokenizada. Ou seja, isso tudo está alinhado com a tendência de tokenização de bens e serviços, né? Doutor, me tira uma dúvida aqui. Nós falamos sobre transferência no decorrer da sua resposta. Nós falamos sobre sacar dinheiro, transferência e crédito. Só me tira uma dúvida. Como funciona e qual é a diferença, melhor assim, qual a diferença do Pix, do crédito do Pix e do crédito do DREX? Me explica um pouco como é que vai funcionar isso. Perfeito. Então, o Pix, ele é um sistema, né, que facilita, né, as transações, as transferências, né, entre as instituições financeiras, conforme nós já estamos aí acostumados. Porém, o Pix, ele trabalha com a moeda escritural, no formato digital, sem que essa moeda ela tenha que ser dado um novo formato para ela. Quando a gente fala na DREX, a DREX você vai ter um smart contract, você vai ter uma nova rede sendo criada, onde esses smart contracts vão poder ser executados, e você vai ter os chamados tokens que vão poder representar esse depósito que está em moeda escritural, por exemplo. Aí você pergunta, tá, mas por que eu vou precisar criar um token, que é um novo ativo digital, para representar o que já é digital e que já está e já pode ser transferido pelo Pix? A resposta é que o token ele é não apenas produzido por smart contracts, mas eu consigo, por meio dos smart contracts, programar a utilização desse token. Então, o Banco Central ele costuma também dizer que a DREX é o dinheiro programável. O que acontece? Você, por exemplo, uma hipótese, eu poderia restringir o uso do token. Caso eu venha fazer um empréstimo de DREX, vamos imaginar que eu gosto de citar o seguinte exemplo. O sujeito vai no banco, eu acredito que isso vai acontecer efetivamente. E ele vai falar assim, eu quero emprestar, sei lá,
reais. Aí o banco fala para ele, olha, você pode emprestar, eu posso te emprestar no formato tradicional, ou eu posso emprestar em Drex. Se você emprestar Drex, o juros vai ser menor. Por quê? Porque como a Drex vai estar que você venha fazer sobre esse valor. Isso é perfeitamente possível. Tá? Doutor, só uma pergunta. Nessa transação, vamos lá, a pessoa que eu vou emprestar esse dinheiro, ele tem que também ter uma conta Drex, né? Exatamente. Porque o sistema, quando você fala em Drex, você vai ter que ter todo o processo, tem que estar dentro de uma rede. Então, o que o Banco Central tem falado muito, ele tem citado o exemplo trazido o exemplo do carro, da compra do carro. O que é você pisar, por exemplo, né, o automóvel, né, vamos dizer assim, e na medida que esse automóvel está tokenizado, você pode fazer uma compra desse automóvel com o Drex e você pode programar todo o processo. Então, a compra, ela vai, ao contrário do que acontece hoje, né, que tem 2 momentos ali para a compra ser efetivada, quando você traz tudo isso para essa nova plataforma, a compra, ela acontece de forma instantânea. Então, uma vez efetuada a compra, automaticamente o carro já é seu, porque ele foi tokenizado, então o token já vai ser transferido para sua carteira. Eu não vou precisar ter nenhum passo adicional, ter nenhuma documentação, além daquilo que já aconteceu na blockchain. Doutor, é bem interessante isso. Nessa compra, vamos voltar agora para o universo imobiliário, da compra de uma casa, não compra de um apartamento. Existe um prazo, o Banco Central deu algum prazo para as empresas entrar nesse sistema? Por quê? Imagina, eu te vendo uma casa. A imobiliária que eu trabalho não tem o sistema Drex. Como é que eu vou receber? Entendeu, doutor? Sim. Como é que eu vou receber esse crédito, esse valor? Exatamente. Existe algum prazo? Não, assim, o que a gente hoje está acompanhando, né, menos aquilo que está sendo divulgado, é que esse é um processo que ainda está no seu início. A própria Drex ainda não existe efetivamente. Nós estamos em um projeto piloto, as instituições financeiras estão experimentando, fazendo já transações, porque embora a tokenização e o DeFi já exista no âmbito privado, né, quando a gente entra no âmbito das instituições financeiras, conforme o sistema hoje que é governado pelo Banco Central, você tem uma série de restrições legais. Então, eles vão ter que contornar uma série de restrições legais também, mas é óbvio que o sonho, vamos dizer assim, o mundo ideal seria que você tivesse todos os bens já tokenizados, por exemplo, o imóvel. Imagine que você tem lá, por exemplo, lá o cartório, imaginando que o cartório consiga tokenizar, né, todas as matrículas, né, referente aos imóveis. E aí, as pessoas, uma vez tokenizadas, as pessoas poderiam comprar esse token com a Drex. Porque tanto o token que a gente usa, isso é importante também dizer, né? Em geral, com algumas poucas diferenças, o token que eu utilizo hoje para representar um bem é o mesmo do mesmo tipo, do mesmo padrão do token que vai ser utilizado para a Drex. A bem da verdade, assim, não é exatamente o mesmo padrão. Hoje costuma-se utilizar, por exemplo, o padrão RC721 ou 1155 para representação de bens reais, e a Drex, pelo que a gente tem visto, vai ser um token IRC20, que é um padrão. Mas, assim, são basicamente smart contracts, né, escritos numa mesma linguagem de programação. Isso faz com que você tenha uma interoperabilidade, né? E o objetivo é esse. Quanto mais você conseguir tokenizar os bens, mais você vai conseguir ter controle e tornar o processo automatizado, né? O ouvinte ele pode pensar o seguinte: o objetivo é você tornar a compra e venda de bens reais com a mesma dinâmica de uma compra de Bitcoin, que acontece da carteira do sujeito para a carteira do outro sujeito, independente da localização geográfica das partes. Correto. Só que o Bitcoin, ele é Bitcoin. Né? O token ele pode ser utilizado para representação de outros bens. Professor, é o seguinte, do que eu estou vendo, daqui para frente, o impacto econômico do Brasil vai ser muito grande. E para a gente normal, simples mortais, qual vai ser o impacto e quais serão as vantagens da gente mexer com o Drex? Então, eu tenho uma visão assim que
em alguns pontos, distor da visão que tem sido divulgada pela mídia e até mesmo pelo próprio Banco Central, é porque a gente eu venho do mercado das finanças descentralizadas, né? Que é um mercado, inclusive, que é um mercado, se você for ler o projeto piloto do Real Digital, você vai ver que o Banco Central, ele reconhece de forma expressa que ele está inspirado nesse mercado das finanças descentralizadas. Inclusive, cita autores que têm escrito uma série de artigos sobre o mercado das finanças descentralizadas. Qual que é a minha visão? Vou falar a minha, e aí depois eu falo qual que é a do Banco Central, né? Bem, a minha visão é que quando os bancos eles perceberam o crescimento do mercado de finanças descentralizadas, que hoje é um mercado basicamente onde eu consigo fazer uma transferência muito rápida de dinheiro, independente da localização, eu tenho, por exemplo, tokens que representam dólar e que tem uma liquidez muito grande, eu consigo trocar esses tokens. Tem até o caso do próprio Roberto Justus, no podcast, falou que vendeu um imóvel, não sei exatamente quantos milhões, por token, um token que basicamente representa dólar. Ele falou que foi instantâneo, ou seja, não teve todo aquele processo que acontece quando você usa o Swift, por exemplo. Então foi rápido. E tem uma série de outras questões. Nós temos empréstimos nas finanças descentralizadas, chamados de flash loans, por exemplo, que são empréstimos que não é dada nenhuma garantia e, ao mesmo tempo, ele é praticamente zero, não tem risco de inadimplência. Isso ninguém entende porque isso é possível. Isso é possível justamente pela programabilidade do dinheiro. O credor ele consegue acompanhar todo o processo do uso daquele token, né? E isso acontece tudo dentro de uma rede programada, destoa bastante da ideia que a gente tem tradicional de empréstimo, mas, em síntese, é algo já disruptivo, ou seja, abre uma possibilidade. Hoje eu posso falar assim que existe uma forma de empréstimo no mundo sem risco de inadimplência. Então, as pessoas, até inclusive hackers, né, que eles querem aplicar algum tipo de golpe, eles não têm recursos, eles precisam ter, vamos dizer assim, às vezes milhões de dólares, eles fazem esse tipo de empréstimo, pegam esses 1 milhão e utilizam esses 1 milhão para fazer, às vezes, para modificar o preço numa determinada operação de arbitragem, etc. Isso já é possível, né? Então, o que eu percebo? Qual que é a minha... E também com base no próprio projeto piloto do Real Digital. Uma preocupação do Banco Central de que os grandes investidores comecem a migrar para esse mercado das finanças descentralizadas e também para o mercado de criptoativos, e isso coloca em risco a liquidez bancária. No projeto, eles falam assim, que para que os bancos, as instituições financeiras tenham capacidade de gerar crédito, elas precisam ter liquidez, ou seja, elas precisam receber depósito. É o que nós acabamos de falar lá atrás, que a moeda escritural, a maior parte é produzida pelos bancos por meio de empréstimos. Então, assim, se eles perderem a liquidez, se todo mundo começar a depositar em DeFi, né, que é o mercado de finanças descentralizadas, ninguém depositar dinheiro no banco, o sistema financeiro do país pode quebrar. Então, o que eu vejo é, primeiro, fazer com que os bancos privados tenham possibilidades de competir, concorrer com esse mercado que está vindo agora. Porque os bancos, eles inicialmente perderam muito com as fintechs, só que agora o mercado das finanças descentralizadas é um fenômeno global. Então, se o Estado não fizer nada, dadas as características do mercado das finanças descentralizadas, você tende a perder clientes, né? Então, eu vejo que essa é a maior preocupação e por isso que efetivamente foi criado o Adrex. Tanto que no início o Banco Central, por exemplo, não falava nada sobre mercado de finanças descentralizadas. Ele estava mais dando ênfase ao sistema interno que vai funcionar. Porém, hoje eles já falam abertamente que um dos grandes desafios para eles é justamente a integração com as blockchains públicas, que é onde o DeFi acontece, e a ideia é que os bancos sejam intermediários do cidadão no mercado DeFi. Então, ou seja, em vez de eu, por exemplo, hoje eu já qualquer pessoa pode operar no mercado DeFi sem precisar de banco. Só que é difícil, tem uma série de complexidades técnicas, geralmente você precisa entender de programação, tem uma série de riscos. Então, o que eles querem? Eles querem que os bancos passem a fazer essa intermediação, mas é um processo que não tem volta. Aí, já a versão do Banco Central para a Drex é justamente diminuir custos de transação. Então, eles falam muito que o coordenador já falou, por exemplo, não vai precisar mais de advogado, por exemplo. De fato, em alguns casos não vai precisar. Por exemplo, se você pensar que como tudo é baseado em smart contracts eles é uma espécie de programa de computador que foi criado com foco na execução da obrigação. Então, a ideia é que o contrato, uma vez feito, ele não possa ser inadimplido. Então, se você for pensar que, de fato, você vai conseguir estruturar esse tipo de empréstimo,
que não possa ser inadimplido, você não vai ter mais o processo de execução para cobrança de dívida, porque não vai ter mais dívida. A dívida vai simplesmente acabar. E também tem essas questões que o Banco Central está enfatizando muito, as questões burocráticas, só que isso depende da possibilidade de tokenização dos bens reais. Você precisa ter uma rede, você precisa ter, em muitos casos, você vai ter que ter uma conexão com os órgãos, né? Por exemplo, o Detran, parcerias com cartórios, para que isso possa funcionar conforme eles estão divulgando. Então, basicamente é isso, né? Para a população em geral, o que o Banco Central tem falado é que a Drex ela vai diminuir custos. Mas só que assim, esse processo que está sendo pregoado, vamos dizer assim, ele não existe em lugar nenhum do mundo. É uma iniciativa totalmente pioneira do Brasil, né? Já a minha leitura, né, posso estar equivocado, né? A minha leitura é simplesmente o mapeamento de um risco de liquidez, dado o crescimento do DeFi, e aí o Banco Central, por receio disso, o que ele falou? Não, a gente não tem como concorrer com eles, não tem como acabar, não tem como proibir, então vamos nos capacitar para que a gente consiga receber valores, consiga ainda manter a liquidez bancária. Doutor, o senhor falou sobre custo. Existe algum custo de transação? Vai existir isso? O senhor já tem valores para falar? O custo você fala em termos de operação? De operação, isso. Eu enviando dinheiro para você. Então, hoje o que acontece? Hoje, a depender do tipo de... Se você for numa rede pública, você já tem o custo da própria rede, porque você tem o sistema de validadores e eles não trabalham de graça. Então, eles basicamente, para que as transações elas possam ser processadas e validadas, e são feitos por integrantes da rede, e eles recebem, geralmente, a criptomoeda da rede para fazer esse serviço. Então, quando eles fazem, no caso da rede Bitcoin, por exemplo, quando o sujeito realiza o cálculo e faz a validação de forma correta, ele é produzido Bitcoin que vai para a carteira dele. A Ethereum tem um sistema um pouco diferente, modificou, antigamente era assim, agora modificou, então você tem a taxa da rede. No caso inicialmente da Drex, se não tiver integrado com a parte pública, essa taxa eles conseguem ainda, vamos dizer assim, até eliminar ela, porque eles têm total controle sobre a rede. É uma rede muito pequena e provavelmente vai ser formada só por algumas instituições financeiras, só que o custo vai ter o custo da intermediação, né? Porque a gente não pode imaginar que o banco ele vai criar todo esse sistema e não vai cobrar nada por isso. Né? Vai fechar, né? Já então não vai ter tanto cotista no Swift. E se não pagar o digital aí ferrou. Doutor, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Conclui. Desculpa aí. Não, essa questão realmente essa questão da taxa, inclusive, foi perguntada para o coordenador do Real Digital, por exemplo, eu quero fazer um empréstimo no protocolo DeFi, vou dar um exemplo, né? Só que eu não quero fazer da minha casa, né? Como inclusive a gente tem um curso de programação que ensina como você fazer isso. Eu não entendo nada de programação, então eu quero fazer pelo banco. O banco, uma vez a Drex estando integrada à blockchain pública, ele vai poder atuar como intermediário e ele, na verdade, fazer operação no mercado DeFi. Só que para ele fazer essa operação, ele vai cobrar, que é justamente o trabalho que ele está fazendo. Se você tiver capacidade de operar de forma direta, certamente você vai eliminar o custo da intermediação. Então, a lógica é basicamente essa. O objetivo, é importante que se diga isso, o objetivo dos smart contracts, eles foram criados com foco na eliminação de custos de transação, especificamente intermediação. A ideia é que na medida que eu conseguisse programar todas as transferências e os empréstimos por meio de programas como smart contracts, que eu não precisasse justamente do intermediário para fazer o processamento da transação e para realizar essa transação, que tudo fosse automatizado. Espetacular. Doutor, é o seguinte, vamos abordar uma parte importante aqui no Real Digital, e sempre quando eu toco nesse assunto, vem à memória o smart contract. Vamos falar um pouco sobre isso e como irá beneficiar a gente. Dê um exemplo aí na compra do imóvel. Então, no imóvel, o que você pode fazer efetivamente? Você pode criar um token para representar o imóvel, só que hoje
hoje partindo assim do que, né, de como as coisas estão, né? Já, você pode até pegar uma documentação do imóvel que esteja lá no cartório, você pode pegar essa documentação e, de certa forma, anexar ao token. A gente chama isso de metadado, para que esse token, e aí nesse metadado, ou seja, você pode colocar um contrato dizendo que se a pessoa comprar o token, que direito efetivo que ela vai ter. Aí você pode pensar que se ela comprar um token do imóvel X, cuja matrícula está anexada no smart contract, ela vai ter direito a uma fração X desse imóvel. Isso é possível, tem uma questão jurídica que não é tão simples, mas é passível de ser feita. Agora, se o cartório já estiver integrado, imaginando, com as instituições financeiras, esse processo ele fica também perfeitamente possível. Isso, inclusive, é até importante dizer que a gente já teve um cliente, instituição financeira, que estava com a seguinte ideia, né? Porque hoje, geralmente, os bancos eles pedem garantia real, né? A maioria aí para muitos empréstimos. Só que a pessoa, quando ela precisa até o cartório, justamente para fazer o processo. E aí, em muitos casos, essa demanda que apareceu, o banco falava que a pessoa desistia, porque ela falava, quando ela tinha ali que assinar a documentação, etc., e ela via que poderia perder o imóvel, ela fala assim, não, fazer o seguinte, eu prefiro pegar os juros mais altos do que colocar no imóvel de garantia real. E o banco não quer isso. Aí, se você tokeniza, você consegue eliminar esse processo. Sim. Uma vez feita, obviamente, a conexão do token com a documentação relativa ao imóvel, porque hoje, pela lei, a não ser que você mude, o direito imobiliário, você adquire ele apenas mediante registro. Se não tiver registro, você não tem um direito frente a terceiros. Claro, até tem casos na justiça que você consegue discutir, mostrando boa-fé, o tal do contrato de gaveta. Mas, de qualquer forma, você vai precisar ter um reconhecimento judicial, né, que aí você vai ter a propriedade firmada. Mas, em geral, em regra, você sempre vai ter que ter essa questão do registro, que não acontece em outros ramos do direito. Então, mas em termos de imóveis, tendo essa conexão do cartório, né, com as instituições financeiras, vai ser muito mais fácil você, por exemplo, vender imóvel. Em tese, é para diminuir o custo, porque você consegue eliminar funcionários que estão atuando nesse processo, até mesmo advogados, em muitos casos, porque os contratos sendo transparentes e a execução, né, você não... O advogado, na verdade, isso é difícil eliminar, né? Porque sempre vai ter que contratar advogado para analisar as regras, para analisar o procedimento. Mas eu acredito que é possível, sim, diminuir bastante custos, né? Com essa automação, né? Na verdade, é um processo de automação. Muito bem explicado. Doutor, ao longo do dia, eu recebi algumas perguntas que, ao ler, eu vou até brincar que não é perguntas, tá? Eu vou colocar lá no YouTube, vou colocar como fato ou fake, porque tem coisas aqui em reais, as perguntas aqui. Então, por isso que eu vou te perguntar, aí o senhor fala, Luiz, é fato, é fake, não existe. Tá bom? Então, vamos lá. Eu recebi uma pergunta da Patrícia Chagas. Ela perguntou o seguinte: qual é a segurança dessa moeda digital para que não ocorra desmotização coletiva e qual a jurisprudência e qual sua segurança jurídica real? No seu ponto de vista, é um fato ou um fake news? Eu só não entendi a parte ali que ela falou para que não haja desmotização coletiva e qual a jurisprudência e qual sua segurança jurídica real? Bem, a segurança jurídica ela vem do fato de ser um projeto do Banco Central, que é a maior autoridade monetária, né, no assunto, então, né, a única autoridade monetária. Então, assim, você vai... A Drexel é uma iniciativa que está toda respaldada, né, na lei e na competência do Banco Central. Isso não tem discussão, né, sobre isso. É um projeto aí que segue todas as normas, né, aplicáveis aí a esse tipo de iniciativa. É claro que, a depender do que venha a ser feito, de outros desdobramentos, hoje, pelo que a gente observa, o Banco Central está trabalhando muito dentro daquilo que já está previsto em lei. Na verdade, ele só pode, inclusive, fazer o que está previsto em lei. Mas eu quero dizer no sentido de que é possível que a autoridade monetária, de repente, ela tenha uma visão, porque de certa forma, ela está meio que, inclusive, empreendendo, né, algo até um pouco atípico, mas que você vai precisar de alguma lei, né? Por exemplo,
inclusive para dar validade jurídica ao processo realizado por smart contracts. Essa questão mesmo que a gente fala da execução automática, isso é algo novo também no âmbito jurídico. O que a gente fala no direito, a regra, é que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, em tese, se você empresta e a pessoa não te paga, você tem que entrar com um processo de execução. Você não pode simplesmente ir lá na conta dela automaticamente. Mas, pelo smart contract, isso poderia ser automatizado de modo a impedir, né, todo esse processo. Mas, assim, eu não acredito que haja barreiras, né, jurídicas muito grandes assim para contornar, para impedir o projeto, né, a realização do projeto. Muito bem, doutor. Doutor, tem outra questão aqui do Leonardo Bezerra. Ele escreveu o seguinte: futuramente podemos fazer um saque num real digital? Isso é um fato ou fake news? O senhor acha que não vai existir? Isso vai depender muito, porque assim, o token, em tese, eu poderia ter um saque, eu poderia ter ele na minha própria carteira. Isso, porque hoje é até interessante, né? Hoje, quando a gente fala, é um ponto interessante isso. Hoje, quando a gente abre o aplicativo do banco e a gente vê lá o depósito de R$100, a gente já sabe, que a gente falou no começo lá do vídeo sobre moeda escritural, que aquele R$100 não significa que tem R$100 depositado. O que aquilo significa, em termos jurídicos, é que o banco ele tem a obrigação de te pagar R$100, tão logo você solicite, que é a maior liquidez, né, que são os depósitos à vista. Mas não existe, do ponto de vista jurídico, uma obrigação do banco manter aquele valor depositado ali na conta corrente. Então, ou seja, em regra, mesmo aquele aplicativo ali, aquele valor que está ali, é algo, vamos dizer assim, não vou dizer ilusão, né? Porque o sistema todo é baseado nisso. Mas não existe nenhum ativo concreto ali, digital, que você vai ter efetivamente na sua carteira. Que é diferente do caso do token. O token, eu posso ter uma carteira digital e ter total controle sobre aquele token, mediante o conhecimento, né, que nós chamamos de chave privada. Então, em tese, seria possível fazer o saque, seria possível que hoje eu instalasse um aplicativo, como o MetaMask, por exemplo, no meu browser, não é o melhor, mais seguro, mas é possível, e que eu pudesse, sendo mantido o padrão que vai ser utilizado para a Drex, que eu pudesse, então, ter esse token, vamos dizer assim, fazer o saque desse token na minha carteira. Só que eu acho isso muito improvável de acontecer, porque o que a gente tem percebido é que o objetivo é justamente fomentar a intermediação. Inclusive, isso é importante, o Banco Central ele fala isso no projeto do Real Digital, que eles querem evitar a desintermediação, né, da economia, o que na verdade significa que eles querem fomentar a intermediação. E para fomentar a intermediação, a instituição financeira tem que estar ali com o token. A gente já observa isso acontecendo em uma série de bancos, que os bancos hoje já estão emitindo criptomoedas, alguns, inclusive, como o Nubank, tem seu próprio token, eles não permitem que você faça esse saque para sua carteira. Então, já pode ser que tenha algum que esteja permitindo, né? A pessoa fica... Mas, em regra, eles não permitem que você... eu tenho o Bitcoin que eu comprei por meio de uma instituição financeira. Em geral, quem está fazendo a custódia da chave privada, que te dá poder sobre recursos, é a instituição financeira. Então, eu acho improvável que venha a ter, mas é possível. É possível que a Drex possa... Então, assim, para já é fake news, né? É uma coisa imaginária. Mas, vamos lá, daqui a 20 anos, quem sabe, né, doutor? Até lá, muita coisa muda. Isso está totalmente a critério da vontade das instituições financeiras e do Banco Central. É permitir que a pessoa possa ou não ter fazer o gerenciamento efetivo da Drex, né? Doutor, o Everaldo Oliveira escreveu o seguinte, achei interessante. Escreveu assim: a Real Digital me cheira mais um controle do Estado. Vou repetir, doutor. O Everaldo Oliveira escreveu o seguinte: o Real Digital me cheira mais o controle do Estado. Afinal, qual poder do Estado ganhará com isso? Sim, com certeza. A gente observa-se já no próprio projeto piloto do Real Digital, onde o Banco Central ele fala do mercado das finanças descentralizadas. E segundo ele, né, esse mercado hoje ele acontece com formas, com moedas que não seriam tão seguras quanto a moeda de um Estado. Esse é o argumento que o Banco Central utiliza. O controle do Estado ele é inegável, porque hoje, se eu tiver um criptoativo, um token na minha carteira e quiser atuar no mercado DeFi, eu consigo fazer todo esse processo da minha casa
desde que, obviamente, eu saiba programar. Às vezes, se eu não souber programar, até posso utilizar as interfaces que os protocolos de finanças descentralizadas disponibilizam, mas eu posso fazer todo um processo de empréstimo, como que eu falei, de um flash loans de milhões de dólares, de forma anônima, sem que ninguém saiba o que acontece. Então, eu consigo hoje, por exemplo, fazer um flash loan, eu posso entrar em protocolos como a Aave. Inclusive, é importante falar isso. A Aave é um protocolo de finança descentralizada, os mais conhecidos, criou os flash loans e faz parte do projeto, né? Se não sei dizer com certeza se continua fazendo, mas já fez parte do projeto do Real Digital. Inclusive, o Banco Central foi buscar lá no mercado, né, protocolos já que atuam com isso. Então, assim, eu poderia fazer esse processo todo de forma anônima. E anônima mesmo, né? É muito difícil, né? Você, dependendo dos cuidados que você utilize, que o Estado pudesse ter qualquer controle sobre esse empréstimo de $1 milhão, que inclusive fica até uma série de questões jurídicas, porque isso só existe no mercado DeFi, esse empréstimo de bilhões. Porque é um empréstimo que praticamente ele entra e já volta, assim, quase que de forma instantânea, por isso que chama de flash loans. Mas ele faz sentido para a realização de algumas operações no contexto. Agora, quando a gente fala sobre a Drex, é um smart contract que quem vai ter o controle efetivo ali serão as instituições financeiras, né, responsáveis, né? Obviamente o Banco Central, ou seja, mas o sistema financeiro subordinado ao Estado. Entendi. Eles terão ali total controle sobre o processo. No decorrer dessa resposta sua, vem em mente o seguinte: eu tenho clientes que mexem com holding patrimonial, com paraíso fiscal e por aí vai. Como é que vai ser esses clientes que têm conta no paraíso fiscal, em Bahamas, no Panamá? Que influência que o Real Digital vai ter, doutor? Isso aí é pergunta minha, é a curiosidade minha. E esses clientes que têm conta fora do Brasil? Como é que vai ser, hein? Então, o objetivo, assim, se você for ler o projeto piloto do Real Digital, o objetivo é tentar atrair esses clientes para o sistema Drex, né? Porque aí, porque hoje eu teria, ainda que eu tenha uma moeda, por exemplo, uma stablecoin, como a gente fala, que é uma moeda que tenta representar o valor de uma moeda fiduciária, como o dólar, por exemplo, efetivamente, não existe uma moeda fiduciária. Existem empresas que dizem que tem uma quantidade de dólar, mas em geral as pessoas têm aceito essas moedas, têm trocado, inclusive, por dólar. No caso, se eu for fazer uma mesma operação com o Drex, isso facilitaria a minha vida. Porém, vai depender muito de como essa operação venha a ser feita, do interesse efetivo da pessoa a realizar essa operação. Porque se ela já está utilizando uma jurisdição favorecida, ela vai ter que analisar muito bem se ela vai poder realizar uma operação com o Drex que não venha atrapalhar a estrutura que ela já montou pensando nessa questão da jurisdição favorecida. Mas, assim, certamente é uma tentativa do Banco Central atrair, só que, sim, vai ter que ser analisado muito o ônus e o bônus. Porque, por exemplo, a anonimização que você tem hoje, quando você utiliza, imaginando que você está na jurisdição favorecida e você quer transferir dinheiro rápido para uma outra jurisdição favorecida. Hoje você faz isso por meio do DeFi de forma anônima. Com a Drex não vai ser mais anônimo, né? Então, você tem que estar bem ciente, né, de que, claro, não que a gente não está incentivando ninguém aqui a fazer anônimo, querendo dizer que anônimo é irregular. Eu estava pensando. Eu estava pensando, olha, a Delta, o paraíso fiscal, anônimo, ninguém vai descobrir. Embora certamente, né, como hoje já se utiliza o sistema tradicional mesmo para a realização de crimes, né, da lavagem de dinheiro, isso não vai mudar, né, com o Drex ou com o sistema DeFi, isso depende de políticas muito mais de outro, que a gente não tem como entrar aqui, né, mas eu estou pressupondo operações ali anônimas mais lícitas, né, porque quando eu estou utilizando um sistema como o Drex, eu estou operando um sistema financeiro brasileiro, um sistema financeiro nacional. A não ser que, por exemplo, eu receba uma Drex num protocolo de finança descentralizada que está numa rede pública, e aí eu já não posso dizer que por eu ter a Drex, um token numa rede, que eu estou no sistema, estou já dando a minha opinião jurídica aqui, que eu estou no sistema financeiro nacional, porque eu estou no DeFi, e o DeFi é um sistema que ele é transnacional. Não existe ainda uma definição jurídica para o mercado DeFi. Por quê? Porque, por exemplo, se ele estiver baseado na rede de Ethereum, então eu tenho os validadores, ou
os integrantes da rede, eles estão distribuídos por várias jurisdições. E eu tenho um processo de processamento que eu não tenho analogia com o sistema tradicional, né? Então, inclusive, o DeFi hoje está aberto, a União Europeia, que é o local que está mais avançado, ainda não se posicionou sobre o assunto do mercado DeFi, e é certamente o mercado que motivou a criação da Drex, né? Então, eu acho muito difícil que quem esteja operando hoje em jurisdição favorecida venha utilizar a Drex, porque aí, caso isso venha implicar ser considerado uma operação dentro do sistema financeiro nacional. Porque aí isso pode inviabilizar o processo, mas pode ser integrado dentro do processo também, porque às vezes às vezes é um investidor brasileiro que tem uma empresa numa offshore e ele quer utilizar esses recursos para comprar patrimônio do Brasil, e aí a Drex pode facilitar o processo. Boa. Só me tira uma dúvida aqui, que eu fiquei com dúvida. Então, eu não posso, com a Drex, comprar uma casa em Nova York. Não posso. Só posso comprar aqui no Brasil, por enquanto. Depende. Assim, hoje, na verdade, hoje ninguém pode comprar nada, porque a Drex ainda está um projeto piloto. Né? Tá em implantação. Isso, implantação. Hoje não tem ainda... não existe a Drex ainda como representação da moeda do real. Existe um projeto que pretende fazer isso. Aí a gente, imaginando... Isso é importante. É importante. A próxima pergunta é sobre isso. O Marco Silva escreveu o seguinte: terá alguma paridade com o real? Na verdade, o que se diz, né, tecnicamente, o que a gente fala é que não haverá paridade, porque a Drex é o real. Viu? Não é paridade. Então, quando a gente fala paridade, a gente seria o caso da stablecoin. Então, assim, como a Drex ela vai ser uma nova representação dos depósitos à vista, hoje você já tem uma representação desses depósitos nos sistemas bancários tradicionais ali. O que você vai ter com a Drex é uma nova forma de representação desses depósitos. E essa Drex ela vai ser real para todos os efeitos. Da mesma forma que o real em papel, você vai ter o formato papel, formato escritural, e você vai ter agora o formato tokenizado. Mas tudo da mesma moeda. Aí sobre aquela, até importante para não ficar o vácuo, né? Sobre você usar a Drex para comprar um imóvel em Nova York, se a Drex estiver integrado com blockchains públicas e o vendedor quiser aceitar, vai ser perfeitamente possível. Boa, entendi. Olha, essa pergunta veio de Portugal, tá? É Gilberto. A carteira digital será vinculada ao CPF ou a um aparelho smartphone, doutor? Explica aí pra gente. Olha, pelo que esses detalhes assim técnicos, assim, pelo que eu observei, né, até o momento, e se a gente for pegar toda a lógica, né, não vai ser nada diferente do que já acontece no aplicativo. Não acredito que você vai ter uma carteira digital nova, porque não seria necessário. Uma vez que o sujeito, ele não vai, pelo menos até onde a gente tem acompanhado, ele não vai ter esse token, a chave privada efetiva desse token. Pode ser que ele venha a ter, mas aí vai ter que ser utilizado, inclusive, uma carteira. O Banco Central vai ter que estipular um padrão, etc. Vai ter que seguir, né, as regras. Na verdade, até eu estou lembrando aqui que teve alguma discussão, por exemplo, se podia utilizar o MetaMask, que é uma carteira digital, que você pode utilizar tanto no browser quanto no smartphone, etc. Aí foi falado que não, mas assim, pelo que eu analiso ali do projeto, é que sequer vai ser necessário você ter algo diferente, porque eu acredito que quem vai fazer a gestão da Drex efetiva vai ser as instituições financeiras. Eu não acredito que o consumidor venha poder ter esse token numa carteira, mas é possível. E aí vai ter que ser definida qual é essa carteira. É claro que se for no padrão, conforme está sendo discutido ali, em princípio, eu poderia utilizar já qualquer uma das carteiras existentes que aceitem o padrão ERC20, que praticamente são todas, né? Olha, a próxima pergunta é o seguinte: o Arthur Lemos escreveu o seguinte: o Drex vai eliminar o risco de uma corrida bancária. Desculpa. O Drex vai eliminar o risco de uma corrida bancária haver falta de moeda? Ficou meio sem concordância, né? Talvez seja porque eu tinha comentado sobre a questão do propósito de criação da Drex, quando eu falei que o Banco Central tem receio de que as pessoas, os grandes investidores, parassem
de colocar dinheiro nos bancos aqui e começasse a colocar ou em DeFi, em protocolos de finanças descentralizados, isso geraria uma falta de liquidez e uma desintermediação, que é justamente o que o Banco Central ele quer evitar. Por quê? Porque o Banco Central, o governo, o executivo, para ele poder executar a política monetária, ele precisa ter acesso ao processo de criação de moeda. Inclusive, quando eu falei do taxa de recolhimento compulsório, isso é estipulado pelo Banco Central e depende da política monetária do governo. Isso quer dizer, se é uma política mais expansionista ou mais contracionista. E aí ele pode fixar uma taxa tanto maior quanto menor se ele quiser que seja uma política mais expansionista. Então, porque se eu tiver uma taxa de 20% de compulsório, eu vou ter um nível. Se eu diminuir essa taxa, eu vou ter um outro nível de expansão da base monetária. Só que para que ele possa fazer isso, ele obviamente precisa ter o controle das operações que venham acontecer. As pessoas precisam estar fazendo as pessoas precisam estar realizando depósitos à vista, de modo a que esses depósitos possam ser emprestados. E a Drex, ela não vai alterar em nada esse processo. Ela vai ser só uma nova forma de representação desses depósitos à vista, que é o que nós chamamos de moeda escritural. Então, isso que é bem importante frisar. O que a gente vai ter com a Drex é uma nova forma de representação de algo que já existe. Não vai ser criado algo novo. A base econômica são os depósitos à vista, que é a moeda escritural, embora o projeto fala também de moeda eletrônica, tem uma diferença, mas essencial é a moeda escritural. Nesse novo formato, a ideia é trazer benefícios, né, para os clientes, né, que aí o cliente vai ter que analisar bem certinho, questão de diminuição de custo de transação, automação, talvez a possibilidade de concessão de empréstimos a uma taxa de juros mais baixa, dada a questão do controle que pode vir a ter sobre os tokens, né, que representarão a moeda, e também possibilitar a integração do sistema financeiro tradicional com o mercado das finanças descentralizadas, que é um mercado em expansão, um mercado muito pequeno ainda perto do sistema financeiro, mas nós já há um consenso, né, e a gente fala consenso, estou falando, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, de que essas tecnologias elas vieram para ficar, para realmente modificar o sistema. O SWIFT, né, que é essa cooperativa de bancos, já está aí há muito tempo estudando a blockchain, tentando, de alguma forma, né, integrar o processo. Mas o que a gente tem visto é o crescimento, bem da verdade, da rede Ethereum, que dá toda essa tecnologia por trás, né, do sistema Drex, embora eles usem uma ferramenta da Hyperledger, que é uma outra, mas a tecnologia em si é a rede Ethereum, que é onde tem os maiores protocolos de finanças descentralizadas, e inclusive por isso que a gente tem no nosso livro aqui, a gente coloca o símbolo da Ethereum, né, e a questão... Eu ia falar sobre isso. Que a gente coloca no final aqui como se fosse do martelo jurídico, né, porque a gente está querendo dizer que, por exemplo, projetos como a Drex, né, o Estado ele inicia o projeto, mas quem dá a palavra final é a Ethereum. Porque quando eu integro, inclusive, com as blockchains públicas, isso vai trazer um fenômeno novo para o sistema financeiro mundial, que é você ter o processamento de transações sendo realizadas por entes não financeiros. Porque quando eu faço uma operação no DeFi, ou se eu for integrar a Drex com uma rede como a Ethereum, quem vai validar a transação, o que isso quer dizer? Por exemplo, verificar se o sujeito A tem aquela quantidade de tokens que ele quer mandar para o sujeito B, já não é mais a instituição financeira. Isso passa a ser feito pelos chamados validadores da rede. Bacana. E aí bem interessante. Doutor, as perguntas já acabaram. Fala para a gente agora do livro. Aonde compra, que site que é, e por aí vai. Hoje eu entrei no site de vocês, que é o... Peraí. lopessorzo.com. E realmente eu encontrei lá o livro, tem um guia. Fala um pouco do livro aí, fazendo um favor, para a gente concluir. Então, o livro ele veio para sanar uma demanda, né, do mercado, muitos empreendedores querendo tokenizar, né, os seus ativos, que a gente está no processo de migração para a economia tokenizada, e quanto antes você chegar nesse processo, melhor, né? Você vai ter como extrair os seus benefícios. A gente falava já sobre tokenização muito antes de a gente ter um banco central com uma ideia de tokenizar a própria moeda de um país, né?
Então, quando a gente chega hoje num ponto onde o Banco Central está tokenizando a própria moeda, e por que você vai tokenizar a moeda? Eu sempre falo isso, você vai tokenizar a moeda para que possam ser adquiridos bens tokenizados. Ninguém tokeniza uma moeda do nada, porque a moeda tem função de comprar bens e serviços. E eu só posso comprar bens e serviços com uma moeda tokenizada se eu tiver tokens de bens e serviços. Então, ou seja, uma hora ou outra, os produtos vão ser tokenizados para que possam ser comercializados com a Drex. Inclusive, a gente está hoje num processo do chamadas... A tendência para esse ano é justamente a tokenização dos ativos reais, né? O pessoal fala do Real World Assets Tokenization, que é justamente esse processo de tokenização imóveis que vai dar um grande salto aí, e a projeção é de trilhões de dólares para o mercado da tokenização. Porém, há muitas barreiras jurídicas, né, para você criar um token, porque você está entrando num mercado que todo mundo quer, inclusive as instituições financeiras. E aí no livro a gente responde as principais dúvidas dos empreendedores que querem criar projetos de tokenização, mas tem dúvidas. E as dúvidas nesse mercado, o erro nesse tipo de projeto, ele é trágico, porque na maioria dos casos que você faz um projeto de tokenização sem ter uma base jurídica, você está mais de 80% cometendo algum tipo de crime financeiro também. Então isso pode trazer consequências, inclusive, de natureza criminal, né, para o sujeito que não se atentar às normas. Então, daí nós lançamos esse livro, fruto aí de muitos anos de trabalho, ouvindo dúvidas dos empreendedores, pesquisando, até porque nós tivemos, no Brasil, a gente tem uma legislação agora apenas em 2022, há países como o Panamá, por exemplo, que ainda sequer tem uma legislação sobre isso. Teve um projeto que é uma jurisdição favorecida, né? Que tem um projeto de lei, mas que foi vetado lá no Executivo. A União Europeia agora tem um marketing criptoassets. Então nós viemos aí trabalhando sem ter muita legislação, mas com base na legislação não específica para criptoativos, mas existente, aplicável a valores imobiliários, entre outras questões. Nós escrevemos esse livro. As pessoas que têm adquirido o livro têm dito que a linguagem é muito acessível, não é um livro para advogado, ele é um livro mesmo para empresários. Ele é um livro que teve, inclusive, um procurador, amigo meu, procurador do Ministério Público Federal, que adquiriu o livro, e falou assim, olha, o livro ele não tem muitas páginas, mas o conteúdo é muito profundo. Ele, inclusive, está utilizando o livro numa tese de doutorado dele, a gente sempre está conversando. E assim, a gente procurou sintetizar aquilo que tinha de mais importante, dúvidas referentes à tokenização imobiliária. Então a gente focou, que hoje é muito forte a ideia de utilizar essa tecnologia para a tokenização de imóveis. Então a gente tem ali capítulos sobre isso, mas também não só sobre tokenização imobiliária, também falamos basicamente de todos os aspectos, parte de mercado financeiro, valores mobiliários, coisas mais complexas do mercado financeiro como derivativos, finanças descentralizadas. Falamos dos flash loans que eu mencionei aqui, também explicamos, falamos sobre o que ele traz de diferente, de novo, para o âmbito do direito empresarial. É um livro bem prático mesmo para quem quer entender tudo sobre tokenização. Bacana. Doutor, a última live nós não falamos do preço. Eu entrei no site hoje e vi que o preço vou fazer uma comparação, é um valor da pizza grande. Eu, assim, não achei nada de exagerado. R$117 e o guia R$99, R$98, é um trem assim, não é? Então, assim, a gente tem a versão de uma pizza. Sim, Uma pizza exatamente, tem a versão física. Isso está muito alinhado com a nossa política, o nosso propósito educacional. A gente sabe que hoje, grandes aí, os bilionários, certamente eles já conhecem a tokenização, eles já estão operando no mercado DeFi, as grandes instituições financeiras também. Porém, a gente sempre viu muito potencial da tokenização no setor produtivo. E a gente quer, de fato, educar as pessoas, ensinar para elas o que é a tokenização, porque elas tenham mais base, né, para estar, inclusive, criticando. Porque a gente está falando de uma questão aqui que é essencial para a nossa vida. Eu falo assim que por trás de todo o processo de tokenização existem smart contracts, que são ferramentas que vieram para substituir os contratos tradicionais. Eles às vezes, ou substituir ou trabalhar de forma conjunta, não temos que entrar aqui, mas grosso modo é uma nova forma de você realizar contratos. E tudo na nossa vida é regido por contrato. E aí não tem como, você vai casar para você fazer um contrato. E a tendência que nós temos observado é que tudo vai ser feito num futuro aí muito próximo por smart contracts. Muito bem, são 23. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí
a disponibilidade mais uma vez. Agradeço a doutora Marcela. Vou deixar o Instagram de vocês aqui. O escritório do doutor e da doutora Marcela é @Lopes_Zoso_Advocacia. O Instagram da doutora Marcela é Marcela com 2 L's, Zoso, tudo junto. Do doutor Fernando, doutor Fernando é @Professor Fernando Lopes, tudo junto. E o site para você comprar esse livro maravilhoso, que é um preço de uma pizza G, é lopeszoso.com. E o telefone para falar com essa turma aí é o 047 99117 4827. A doutora Marcela aí. Doutora Marcela, eu vi que a senhora estava acompanhando toda a live aí. Agradeço mais uma vez por esse tempinho. Mais uma vez, uma aula. Mais uma vez. Essa live dá para ir uns 3 cortes no YouTube. Ficou tão explicado, né? Falamos da Drex, falamos sobre as perguntas, né? Que é o FAQ Fake News. Só aí demorou quase meia hora. E no finalzinho falamos do livro, que a última vez não falamos, aliás, não fizemos um vídeo só para isso, né? E agora o professor deu aí ampliou um pouco do livro, dá para colocar no YouTube. Então, só tenho que agradecer. Um abraço a todos. O canal está sempre à disposição. Quando tiver novidade, pode me procurar. Gente, obrigado. Tá? Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Tchau. Tchau. Tchau, doutor. Abraço.